Bem-vindo ao DWBRcast. Eu, como sempre, sou o seu host, Fred Pavão, aqui está sempre com você, aqui para não só revisar, mas para confabular sobre possibilidades e várias coisas de Doctor Who. E ao meu lado, obviamente, está a minha escudeira, a minha co-host, a minha parceira de vida que está sempre comigo, independente de eu regenerar ou não, Thaís Alves. Não somos uma birregeneração um do outro. Não, já falou, cagou tudo. Eu vou falar. Eu espero de verdade que você, se esse podcast realmente foi ao ar, se esse DWBRcast vingou e foi ao ar, eu espero de verdade que você tenha tido bom senso e não tenha começado a escutar ele sem, né, achando que você não ia pegar spoiler. Hoje a gente vai falar, a gente tá novamente em live, né? Lembrando que nossos podcasts agora são gravados em live lá em twitch.tv/Dr. Brasil, com plateia, com todo mundo podendo interagir e participar do podcast mesmo, né? Mandando texto e a gente lê, né? Isso. E a gente tá aqui hoje pra falar uma coisa que já vai se concretizar já amanhã pra gente. E talvez pra você, se você tá ouvindo quando esse podcast saiu, vai se concretizar ou não em breve, que é esse famigerado assunto aí da birregeneração, né? A gente vai falar de 2 vazamentos que rolaram lá no Reddit, principalmente, né? Falando sobre coisas que aconteceriam e talvez explicariam por que o 14 saiu com a cara do Tennant e não com o do chute direto. Enfim, é muita coisa que a gente vai falar aí que pode ser que comprometa os ânimos aí do fandom, parecido com o que foi na época do Timeless Child. Exato. Né? Inclusive, olha só você falando aí de Timeless Child. Este podcast, se é que ele foi ao ar, né? Ele tá sendo gravado aqui na Twitch. E ao vivo, né, numa live, sim, e uma pessoa acabou de destacar um comentário falando que a birregeneração é o leak da Timeless Child all over again de novo. A gente falou que a gente não vai dar spoiler. Por quê? Não, que a gente vai falar... Como não? Não, que a gente vai dar spoiler. Não, calma, desculpa. Tô calmo. Que a gente vai dar spoiler, mas na verdade a gente não vai dar spoiler porque tudo é leak. Potenciais spoilers. Não, na verdade supostos vazamentos, supostos leaks. Ó, uma outra coisa... a gente não viu The Giggle, a gente não sabe o que vai rolar no episódio. Pois é, que já foi a época que a gente vê episódio antes, né? A gente não assistiu The Giggle, tá bom, gente? Certo. Mas é isso. Assim, a gente vai falar aqui de coisas que aconteceram sim nos 2 últimos especiais e vai falar do que pode acontecer no próximo, de acordo com esses leaks. Aí, o que é leak? Vazamento, gente, esses vazamentos, ok? Sim. É isso. Ok, vamos lá? Sem mais delongas, já tiramos o band-aid aí, deixa eu só te beber aquela água com energias regenerativas e a gente já vem pra falar o assunto real deal. Né? Vamos lá! Vamos por partes, como diria Jack the Ripper. Sim. Primeiro leak, depois o segundo leak. Ótimo começo de bloco, se isso virar um podcast de verdade. É isso mesmo. A gente tá falando de 2 leaks em principal, assim, que os 2 saíram no Reddit. Maiores que a comunidade Whovian mundial está comentando. E o que aconteceu com esses leaks? Deixa eu até que usar minha perna aqui e me vamos posicionar. Vamos até. Esse leak, o primeiro, ele deu uma quebrada em quem foi ver ele lá no Reddit e tudo mais. Por quê? Porque ele falava de cara sobre esse lance da birregeneração. Que é isso? Que é isso? O que é birregeneração? Então, birregeneração não é nada. Não existe essa porra em Doctor Who. It's a lie! Mas é como o pessoal tá chamando. O que existe em Doctor Who, você pode falar, não, tem sim, Fred. Não tem. Birregeneração não tem. O que a gente tem é um conceito muito parecido com o que pode vir a ser essa tal birregeneração, que é Splinter Regeneration. Né? Olha lá, em tradução já entrou livre, outro conceito aí, em tradução livre aí pra mim, que eu chamo assim, eu chamo de regeneração particionada, né? Fracionada, enfim. Que é justamente foi como o Valeyard surgiu. Né? A gente tem um áudio chamado Every Dark Thought, que é um áudio da Bernice Summerfield, em que ela tá de companion do Valeyard. Ele se apresenta como doutor e ela, né, tá com o doutor, como ela já teve com os doutores. E aí, quando ela descobre essa parada, ela fala assim, porque ele abandona ela, deixa ela na merda, e ela fala, pô, o doutor não faz isso. Aí ele manda assim, tipo, claro, eu não sou que nem meus outros eus. Tipo, todos os outros, eles têm vidas pra gastar. Eu não tenho, eu só tenho essa. Eu não regenero. Se morrer, morreu. Morreu. Ela fala, como assim? Aí ele fala, morreu. No final da vida dele, antes da última regeneração dele, vai ter um momento em que todo o peso, toda a carga, tudo de negativo que estava nessa pessoa vai se acumular e na hora que ele regenerar... Desde pré-Hartnell até... Tudo na vida dele, tudo na vida dele. Isso aí você que tá falando, né? Na época nem tinha isso de Timeless Child. Você tá falando isso aí, mas tá bom, a gente assume que sim. Da vida inteira deste ser chamado doutor. Sim, a gente fala que nesse último segundo aí, antes da regeneração dele, todo esse peso dele
faz com que ele vaze um pedaço, tipo, solta um pedaço dele, que é toda essa ruindade dele. E esse pedaço, apesar de ter todas as memórias e a vivência e os sentimentos, tudo que o doutor já teve, ele não tem uma coisinha, ele não tem crédito de regeneração, ele não tem capacidade de regenerar. Valeyard é Valeyard, fim. E por conta disso, ele tem a cara do Michael Jackson, né? E aí ele fica Michael Jackson sempre. Ele sempre, o resto da vida. E, óbvio, né? Isso é um áudio, tem outros áudios que a gente vê que ele conta que, não, a Lumiate não foi uma Split Regeneration. A Lumiate foi só ela quis ficar boa e, enfim. É que o mestre o mestre mudando de ideia. O mestre é um rolê separado, porque o mestre já roubou um monte de corpo. Não vamos entrar nisso agora. A gente, inclusive, vai falar da Lumiate no nosso podcast sobre o mestre atualizado. O 2.0. Aguardem. Mas é isso. Aí tem todo esse lance, o doutor, o Valeyard é o doutor, porque ele é o acúmulo de tudo, mas em algum momento que o Valley nasceu, tinha um outro doutor que era o doutor com a carga boa e ele era o da carga ruim que não podia regenerar. Beleza. Deixa eu falar o comentário do The Dark Knight 42, a louca, 42. É tão legal ver o Fred falar qualquer coisa do Valeyard, dá pra ver o brilho nos olhos. É o brilho da maldade. A gente ama o Valeyard. Eu gosto muito. Inclusive, pra esse programa, eu tava remaratonando os áudios do Valley pra eu ter embasamento no que eu estou falando mais uma vez. Vai brincando. Porque a gente ouve os próprios podcasts, é isso. Ao passar dos anos, óbvio que tem coisas que eu esqueço. Os áudios são canônicos. Os áudios todos são canônicos. Eu esqueço, né? Minha memória não dura pra sempre, né? Então eu sempre tenho que estar renovando, estudando de novo, lendo de novo. Enfim. Mas aí é isso, tipo, é assim que nasce o Valeyard. Isso. E aí tem coisas que o próprio Valeyard faz pra dar uma sacaneada no doutor e em Gallifrey, que é tipo, ele solta informações erradas. Por exemplo, ele fala, tem o áudio que é o Trial of the Valeyard, né? Que é ele se passa um pouco depois do Trial of a Time Lord. Que o Valley, ele tá em tribunal, ele tá sendo acusado, né? E aí ele pede, ele tem um dos desejos dele que ele tem... How the turntables have turned, não é verdade? Das demandas que ele tem, dos pedidos que ele pode fazer quando ele é um acusado, é escolher quem vai defender ele. E ele escolhe o doutor. Claro. E aí ele chama o sexto doutor, tem todo um... Ele, não quero, já passei por isso. Aí a Nossa Senhora de Gallifrey fala, não, hoje você vai defender alguém. Aí ele fala, tudo bem, quem é? Aí aparece o Valeyard, ele tem que defender o Valeyard. Aí nesse... A gente descobre um lance dos Black Scrolls of the Doctor, tipo, a história que o Valeyard fala que depois que ele nasceu, né, que ele surgiu, ele tinha por volta de uns 20 anos dessa vida dele, e aí ele foi apartado da sociedade de Gallifrey, ele teve que ficar numa Shadow House, né, que é tipo Gallifrey, né, a academia dividida em casas, né. Em séculos e tudo mais. Como se fossem grupamentos. Grupos. E aí... Tipo assim, Corvinal. Não é bem tipo Harry Potter, não. É bem divisão de casa mesmo, de grupos. Família. Né? Famílias. E aí o lance é que ele fala que o Rassilon, ele criou uma casa escondida que, tipo, ninguém deveria saber que ela existe, só para as abominações de Gallifrey, né? Então pessoas que regeneram e o cérebro não regenera. Pessoas que regeneram e não conseguem manter uma forma. E a gente vê que essas... fica ali no flip pra sempre. E a gente vê que essa coisa, né, essas regenerações deformadas, por assim dizer, em várias coisas do Doctor Who, né? Em Engines of War tem quadrinho que tem, a gente tem contos, né, por muito tempo teve até a teoria de que os Weeping Angels eram isso, né, de pessoas que em Gallifrey que não regeneravam direito e viravam estátuas, enfim. Mas é isso, tipo, o Valley, ele é o que tem esse lance dessa regeneração particionada aí, né? Particionada. E o que acontece é que, como o Mestre Rasquinho é tipo isso também, roubar corpo não é legal também. Mas o grande lance é esse, a gente tem esse conceito lá no universo expandido e a gente sabe que o Russell, ele tem aproveitado, assim como ele já fez outras vezes, de pegar elementos do universo expandido pra trazer pra série dele, né? Pra época dele. E aí, quando vê esse papo da birregeneração, isso levantou um grande red flag assim na cabeça de todo mundo, pra mim em especial, e eu faço um parênteses aí, eu sei que isso tá dentro de um certo egoísmo da minha parte. Por que eu me importo tanto com esse negócio não acontecer? Porque mexe diretamente com uma coisa que eu gosto muito, que é o lance do Valeyard. Tipo, se ele faz... Porque aí, o que as pessoas começaram a pirar? Tipo, o doutor do Tennant, o 14º, é o Valeyard. Tipo, não dá. É o que eu sempre falo, não dá. O Valeyard, ele é o Jason. Ele pode ser o Jason com a cara jovem, ele pode ser o Jason com a cara velha. Como. Mas não é, exato. Não. Aí teve um podcast que falaram, se for um recast. Tudo bem. O recast não é o David Tennant que vai fazer o recast, entendeu? É um outro ator que pareça com o Jason. Enfim, isso é uma outra discussão à parte. Mas o ponto é, ficou rolando esse papo Ele pode ser o curador. Então, calma, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Por que eu também sou tão enfático? A gente tem quadrinhos, lá o The Forgotten, que o Mãozinha é o Valeyard.
Só que, na verdade, nada daquilo aconteceu porque era um sonho do doutor. Então, tipo, não calma. é. Isso não acontece. Tipo, o Valeyard é o Valeyard. Todos os outros Tenants são outros Tenants. Tipo, o Mãozinho é um clone de Metacrise. O 14º é um outro doutor que, por acaso, veio com a cara dele. Não é uma coisa nova. A gente já viu o doutor sendo com outras caras que a gente já tinha visto. Isso. Essa é só a primeira vez que acontece com uma cara dele. Temos aqui o comentário de Hukashu? Não sei. Vou saber. Hukashu, Pikachu? Não sei. E se for obra do brinquedeiro, o Valley com o rosto do Tenant? Artesão celestial. O artesão celestial. Artesão, a gente nada tá de brinquedeiro. tirando o celestial, a gente tá deixando só artesão por uma questão aí que o termo é complicado, mas depois a gente explica, mas eu acho que o artesão não tem esse poder. É isso, as pessoas... Ele tem uns poderes Então, aí. As pessoas cismaram que tudo tem a ver com... Ele tem poder dentro do realm do reino dele. Não, Aqui isso. na realidade Não, ele não tem, mais ou assim, menos. o Eu artesão, não ele acho. tem poderes cósmicos fenomenais. Isso existe mesmo. Tudo bem. Mas não ele é tem esse. muito mais poder dentro da sala de brinquedos, né? A Celestial Toy Room, né? Isso. O lance do Vale é que ele mexe muito com essa questão de perspectiva, de espaço e tudo mais. O do Vale não, do Toy Maker, desculpa, né? O artesão. Ele mexe com esse lance de espaço, né? De perspectiva e tudo mais. Então, eu posso esticar o meu entendimento e falar que o que a gente tá vendo ali no final de Wild Blue Yonder e, obviamente, em The Giggle, que vai se passar depois disso, que ele fez meio que a Celestial Toy Room expandir e aí, sacou? Tudo aquilo ali é a Celestial Toy Room, Pode entendeu? ser que sim. Mas não sei. Um comentário destacado aqui do Sorato89 Valeyard teria que ser um request tipo Bradley fazendo Heartmill. Exato. E vocês entendem... Agora e assim, você pegou assim, o cerne da ideia. Eu entendo, por exemplo, o Michael Jackson, infelizmente, ele tá muito velhinho já. Ele é um cara que eu adoraria conhecer, inclusive. Super. Mas eu sei que não vai dar, provavelmente. Então, assim, é ok. Eu não me incomodo, se é pra trazer o personagem de volta, de você pegar um outro ator que pareça, que tenha uma fisionomia próxima dele, e me coloca ele pra ser o Valeyard e justifica que ele é um pouco mais novo, ou nem justifica, tipo o caso do Bradley, né? Agora, não usar o Tenet. Eu acho que isso é uma coisa. O Leak, voltando, né? O Leak, ele falava que no momento em que o primeiro Leak de Vamos todos... falar do primeiro Leak. Antes, deixa eu só falar o comentário da Mamãe Cansada, que faz todo sentido. O Valley teria esse carinho todo pelas pessoas, como o 14º tem com a dona? Não, ele não tem. Não. Exato. Gente, exatamente. O 14º não é o Valeyard, ele não vem mais, é isso. Não, ele vem. Talvez um dia ele venha. Talvez ele vive vindo mas em áudio. então, não vai vir agora, eu acho. Não, é isso, ó. A Mamãe Cansada... Eu queria saber o seu nome. Muito estranho ficar chamando assim. Letícia? Letícia. A Lê, ela falou uma coisa real, tipo, o Vale, ele não tem esse apego às pessoas, ele não ama as pessoas, ele não é o doutor, ele é só a parte ruim do doutor. A única vez que a gente viu ele tendo esse apego, ou ele tava mentindo, que era no caso da Benny, e logo depois ele cagou na cabeça dela, ou a gente tem o áudio The War, Valeyard, que na verdade Gallifrey clonou o doutor e aí esse clone saiu com a cara do Valeyard, só que ele era bom, mas ele, no final, ele morre. Enfim, mas não é o Valeyard real. Já estão com referência de One Piece, vocês segurem esse spoiler que eu tô no meio de Não, mas o que ele tá falando tá certo, ó. sei. O Toy Maker tem uma sala, tipo a sala do LoL, é meio isso mesmo. Tipo... A gente acha que ele... É um universo de bolso, né? Ele botou o realm dele em Londres, né? A Celestial Toy Room é um universo de bolso. E a gente pode entender que a sala de cirurgia do LoL é um universo de bolso também. Mas, exatamente. Vamos falar, então, do primeiro leak. Hoje a gente não pode se demorar muito, que eu tenho que buscar a criança na escola. Não, mas tem então tempo, não vamos ficar... 5 horas, tem 1 hora e meia Eu tô na ainda. pressa, 1 hora e meia, não. Vai, pega aí, lê aí. Primeiro leak. Pega e lê não, o leak. eu não vou ler porque tá em inglês e vamos só... Não, é o seguinte... Os dois leaks falam mais ou menos da mesma coisa. O segundo leak, ele modifica um negocinho que tem a ver com a regeneração. O primeiro leak diz que... Não lê esse comentário, isso aqui é spoiler de One Piece. Não lê. Não tô lendo, tô falando sobre... Para de falar desse negócio do bolo. Não fala da saga do bolo. Nem sei de bolos. Não fala da saga do bolo, ela não viu ainda. Ó, vou falar do primeiro leak. Eu vou falar o que é o primeiro leak. Você vai me ajudando, que você tá mais entendido do primeiro, eu tô mais do segundo. Tá. Primeiro leak é o seguinte, a gente vai ver The Giggle, a gente tem o Toy Maker, né, o artesão aí chegando bem, falando francês. E aí que a gente viu a ceninha ontem. E o que vai acontecer? Dado o momento do episódio, o 14º... Esse é o leak, primeiro. O 14º vai o quê? Vai
De uma plantinha. Ele vai... O termo que o primeiro leak usa é sprout. Tipo, Sprout! No momento... assim, ó, brotar. O 15 vai brotar do 14. Porque a gente o não leak sabe fala disso. a execução de design disso. O leak... Então, justamente, o jeito né? que o leak coloca faz que levantou esse problema. Que ele fala assim, a gente vai ver o 14 regenerando, e na hora que ele regenerar... Tipo, ele vai ter o Burst of Energy, né? Tipo, normal, ele vai sair vai ter e vai brotar dele um outro 15. doutor com as roupas dele. Que é o Que é o 15. Gato. E esses dois doutores vão existir em paralelo. Tipo, basicamente o que esse leak... Resumindo muito o leak todo, o 14 não some, ele permanece. Exato. Basicamente o que esse leak dizia era, a gente vai ter o 14 sendo o doutor, e vai aparecer um outro doutor que também tem poder de regeneração, e também tem tudo. Mas ele vai assumir o nome de 15º doutor, porque a gente vai começar a acompanhar ele, e o 14º vai terminar morando com a dona e a família dela. E aí, isso abriu um problemão. Não, assim, 99% da comunidade Ruvian disse não. Eu vi uma não pessoa... Gostei. Eu vi uma pessoa falando assim, eu não tô entendendo porque tá todo mundo achando uma merda. Pra mim, é só... double the fun, né? Tipo, a diversão dobrada, né? Mas só que não, entendeu? Porque... Não, tem muitas implicações. Vamos voltar, né? Vamos fazer de novo um parêntese. Olha lá. Sempre tem um que gosta calma aí, mesmo. mas vamos falar sobre as implicações disso. Por que isso seria um problema? Vamos falar de... Fora da série, né? Production-wise. Em relação à produção, à vida real. Isso a extensão... Real, marketing e tudo. A extensão da muleta que se tornou David Tennant em Doctor Who. É aquilo que eu já falei. Se você é fã do Tennant, você tem seu direito. O Tennant é legal, eu gosto do ator, eu acho ele foda. Mas, e é inegável, o Tennant está sendo usado como um amortecedor na série. Quero até destacar comentário aqui da primeira vez no chat do Gui TVR4. É muita forçação pra ter um Tennant paralelo 2. É isso. A gente já teve um momento na série em que o Russell, inclusive, deu um jeito... Eu amo o Tennant, mas já deu. É essa energia. Isso, quem falou isso foi o Doc Knight 42. Isso 42. Aí. O Russell já usou desse subterfúgio uma vez. Ele já fez isso com o Metacrise. Já! Esse Metacrise há 15 anos. já causou uma certa disrupção ali na coisa da regeneração. Por quê? Porque mais tarde a gente descobre que a criação desse Metacrise gastou um dos créditos de regeneração dele. Pina, pra mim, acho que se continuar desse jeito, vai ficar parecendo, né, que o Chute não é um doutor completo, tá vendo? Tipo, ele vai ser o doutor, mas aquele fã racista vai ficar muito feliz por ignorar a existência do 15º. Então, justamente. Então, Abre margem pra essa sorte. Lá atrás, o Davis fez esse lance do Metacrise, isso já fez com que o Metacrise queimasse um crédito, então a gente tem todo o lance que o 11 na verdade não é o 11, porque ainda tinha o War Doctor e depois o Metacrise, mas isso não influenciava tanto, não atrapalhava, entre aspas, tava tudo certo. Porque até então era aquilo, né, ele era o Metacrise, depois o Tennant ia ter um pouquinho de história e eventualmente ele ia regenerar no 11 e a história ia seguir como era isso. E não ia voltar mais, ia voltar como o 10º de novo em aparições especiais, como aconteceu. Exatamente. Quando ele traz o Tennant como 14º, ou seja, como uma nova encarnação do Doutor, cria todo aquele problema que a gente falou, né? A gente tá saindo de uma era, já saiu, né? De uma era de Doctor Who que foi muito envolta em muito problema, né? Em muita repercussão negativa, por muitos fatores. Que era Chibnall / Jodie. A gente tava numa pandemia, a gente teve menos episódios, tiveram mudanças, né, de... você ter... Muito significativas, né? Não teve especial de Natal. O especial era de Ano Novo, mudou o dia, mudou o horário. Foram muitas mudanças. Mais companions. Isso aí também não era um problema, né? Mas assim, que se tornou um problema na era dela porque eles não eram trabalhados. Mas isso não deveria ser um problema. Aí, exato. Qual o lance? Você tem, além disso, o fato de ser a primeira mulher na série. E isso causa um uprising na comunidade. Tipo, uma grande parte dos fãs, entre aspas... começa a dizer que a série está uma merda porque é uma mulher. E aí, depois, a gente pra entornar mais o caldo ainda, tem o lance do Timeless Children, enfim. Que introduz que sofreu um backlash muito grande. Que introduz uma doutora antes do Hartnell, e que é uma mulher, e que é negra. Linda, John Martin! Ou seja, essa galera Cadê imbecil, o né? Eu queria. Eu quero spin-off da John Martin. E essa galera imbecil que assiste a série com a bunda... Fala que a série está errada, a série está uma merda por causa disso. Não. E a BBC sente esse impacto e o que ela começa a fazer? Isso é inegável.
ela começa a usar, ela pega a cartada do... Qual é o meu doutor mais famoso, o que chama mais atenção? David Tennant, o 10º. E ela começa a usar o 10º doutor em toda e qualquer coisa, qualquer material que seria da 13ª doutora. Time Lord Victorious. Time Lord Victorious era sobre o 10º. É. Os quadrinhos da Jodie Tinha começam o 10º. com um arco junto com o 10º. É a muleta, áudios é a com muleta. o Alguém 10º. falou aqui, muleta. Então, assim, aí o garoto propaganda da era da 13ª não era a 13ª, era o 10º. Era sempre o 10º. Entendeu? Porque a BBC não tancou, a Juliana falou aqui, ficou lá em cima, Ju, mas eu li. A BBC não tanca uma doutora mulher e vamos ver se vai tancar um doutor negro. Então, exato. Né? Aí, beleza. É sobre isso. Aí você já tem todo esse problema, mas a Jodie tá lá, duras penas, né? A tenantificação da era Jory. A Jodie tá lá, duras penas, mantendo a era dela, altos e baixos, episódios ruins, episódios bons, enfim. Aí, beleza. Aí a gente pega. Tá na hora da Jodie dizer tchau. Beleza. Só que um pouco antes, revelam quem vai ser Foi revelado o novo Chute doutor. Gato. E aí é Chute Gato. Um cara que... Né, Maravilhoso. o cara, ele é negro. Ele é... Queer. Ele é queer. Eu não sei, eu vou falar que ele é abertamente gay, porque eu não sei se ele é Alguém gay. falou aqui no chat, ele é queer. Não, né? ele é alguma coisa, ele é queer. Ele é alguma uma coisa ele é alguma coisa não hétero. maravilhoso. Ele é alguma coisa que não é hétero. Eu não sei, Isso. eu não quero taxar o cara, ele é Não, gay, ele não é bi. queremos Não, rótulos, mas ele é queer. Mas e ele tá, é queer. E tá tudo Então bem. assim, negro, parte da comunidade LGBTQIA+. Isso! Se você esticar ainda mais o entendimento, ele é o, entre 1 milhão de aspas, ele é o primeiro doutor não britânico, apesar de ser britânico. Sim. Porque ele é escocês, e Sim. ninguém tira isso dele. Ele foi pra Escócia pequenininho, ele é Dois registrado, aninhos. ele tem dupla cidadania, ele tem a... Se você parar pra pensar em relação à cultura e criação, ele é escocês. Ele é viveu- culturalmente escocês, Mas mas ele ele é nasceu- nascido na Ruanda. Exatamente, a família dele, Ele é toda imigrante. ruandense. Negro, foi- imigrante, queer e doutor. foi pra lá pra Escócia, né? Como programa de refugiados. Ele era muito pequenininho, né? Então você vê, ele tem. Não, bebê, o sotaque criança. dele é misturado, porque a família dele com certeza tem um sotaque ruandense muito forte, mas ele também tinha um pouco de sotaque escocês, e aí ficou essa mistura dele e tudo mais. Mas é isso, então assim. E ele é fabuloso, assistam Sex É Education, engraçado isso, inclusive. um parêntese. Quando tava rolando Sex Education, a primeira temporada, tem ele fazendo o Eric, né? Maravilhoso. E a gente comentou em casa, BFF lembra? do A gente principal. falou, cara, esse ator, ele é foda. Ele poderia ser um doutor ótimo. É uma pena que ele é muito Que ele novo. é muito novo. Deu uns anos, o menino não entrou? 31 anos, gente, ele tem. Inclusive, primeira vez na história que o doutor vai ser mais novo que a gente, né? Exatamente. Nós dois. Exatamente. A Jory é quase da minha idade, um pouquinho mais velha. E Matt o Smith Chute também, é mais novo que a mas gente, o uns Chute é anos aí. jovem, ele é de 92. Ele é 9 anos, não E ele é um putator, gente. Ele é um putator. E é isso, assistam Sex Education. Então, aí beleza. Aí anunciaram o Chute. A gente falou, puta, olha aí, isso é legal. Não, Por quê? aí quando anuncia o Chute, qual que é a expectativa do fã? Não. Ver a Ver ele, regeneração da Jory no Chute. É que foram várias... Assim, a gente teve... Não, é eu não que vou essa lembrar... foi a maior reclamação da galera. Calma, porque assim... Inclusive minha. Eu não lembro qual foi a ordem exata, mas em algum momento eu sabia, hoje em dia eu não sei mais ao certo. Qual foi anunciado primeiro? Se era o Chute como doutor ou o Russell como showrunner de novo. showrunner. Então assim, aí o pessoal falou, caralho, é isso. A gente vai ter o showrunner bom, né? A gente tem ali o Russell voltando pra trazer o Chute. A gente vai ver a Jory regenerando no Chute, isso vai ser um tapa na cara de todo mundo, porque é a prova que, pô, funciona, aí, cara, vai ser foda, incrível, ele vai ser o 14. Aí foi fanart de 14, foi incrível, sim, foi lindo. Foi lindo. E aí, quando chega no final de The Power of the Dog, tá todo mundo lá, opa, beleza, cadê vai Chute? Vai vir Chute. Veio o Tennant de novo, roupa regenera, e aí aí começa aí a ladeira abaixo os problemas, porque a gente tem Daí o Davis. Isso já abre Aí eu vários já parênteses. tava assim, Davis, o que você tá fazendo? Qual é o lance? Davis? A roupa, só um parênteses sobre a da roupa, a roupa da Perdão, Jory, perdão. bebe água aí. A roupa da Jory, ela era uma roupa que já era meio neutra, né? Be Good Alexander. Roupa regenera, vai se. Não, mas o primeiro, quando regenera o segundo, a roupa muda também. Eu tenho, meu headcanon é que o tecido galifreano, ele se adapta com as energias de regeneração pra não ter... Vai te catar! Pra não ter, Não. jeito assim... Calma, escuta. Você Não nem escutou, aceitei. Você nem escutou. Quando do primeiro pro segundo... Não defende, não. Do primeiro pro segundo, qual é o lance? Quando ele vira o segundo doutor, as roupas regeneram porque era o jeito que era feito na época. Hoje em dia, como eu entendo isso? Ele tava usando roupas de Gallifrey. Roupas de Gallifrey, o tecido galifreano, ele pega essa energia de regeneração e muda pra não ter problema da pessoa ficar com roupa curta, apertada e tudo mais. Só que a Jory não poderia, porque a roupa, a gente viu ela pegando numa loja em Sheffield.
A não ser que ela tenha refeito a roupa com tecido de Gallifrey, aí não pode, meu irmão. Gente, mas enfim, vamos lá. Eu não consigo nem falar de tanta raiva. A da Dior é da loja, exatamente. O lance da roupa, aí depois o Russell vai falar, porque eu não queria que ficasse uma coisa caricata, o Tennant usando roupas de mulher. Só que, pior sabe que qual é o o lance? Tennant claramente caberia nas roupas da Jory. Não. E não só isso, tá, gente? Quando a Jory regenerou, a gente sabe que a produção foi comprar roupas do Capaldi do tamanho da Jory, tá? Então ela não tava mas eram usando ligeiramente as roupas... maiores. Não. Ligeiramente. Mas não era a mesma. Não, claro, porque o Capaldi tem um varapau de 2 metros e ela é uma menina pequenininha, uma mulher de 1,60m. Ela é petitinha. Eu ia ficar parecendo uma criança com a roupa Não, mas adulta. o que eu tô falando a produção troca de qualquer forma a roupa. Por exemplo, vocês realmente acham que Chute Gato tá usando a mesma roupa do Tennant? Não, até porque até porque em tese eles vão interagir, né? Mas... Chute Gato todo bombadinho ali. Calma aí. O Tennant varapauzinho do franguinho. Mas o lance Nada. O Russell T. Davies foi falar que ele não quis botar a roupa da Jory porque ia ficar um cross-dressing, né? Só que a roupa da Jory já era uma roupa super neutra. Ela não era... Eu vou usar um termo que não deveria... Entre aspas. Aspas, gente, que tá ouvindo só aspas. Roupa de mulher. A roupa dela nem é tão roupa de mulher. Ela não é como se ela tivesse com uma saia de balé, uma sapatilha... Não que se entenderam. fosse. Vocês entenderam. Eu não tô dizendo que só mulher pode usar roupa de balé. Vocês sacaram o que eu tô falando. Mas aqui somos fãs de Drag Race, né? Mas aí em Drag Race eles usam caras usando roupa de mulher mesmo. Isso. Mas é que de mulher... Vocês entenderam o que eu quero falar. Mesmo que a roupa dela não fosse unissex, era pra regenerar. Toda a roupa deveria ser unissex. Não era pra regenerar. Não, era pro próximo doutor manter. Estar com as roupas dela. Sim. Fosse Tennant e fosse Chute, tinha que estar com as roupas dela. Estão falando dela. que a bunda do Chute rasgaria a roupa do Tennant. É verdade, ele tem uma bundão mesmo. Com certeza. Mas não objetififiquem a bunda do Dr. Who. Ele nem entrou ainda. Tadinho. Espera ele entrar pelo menos. A gente sabe que ele é bonito, gente. Mas vamos lá. Tá, e aí, beleza, teve esse problema. Chegou o Fred com medo do cancelamento. Não é medo do cancelamento, não. É porque assim, porque a gente cresceu falando assim, roupa de homem, roupa de mulher. Hoje em dia a gente sabe que não existe isso. Só que qual termo eu vou usar pra explicar isso, entendeu? Não é cancelamento, não. Não tem por que eu ser cancelado por isso. Estilo tradicionalmente associadas a mulheres. É isso. Mas enfim, chegou para o Power of the Doctor, rolou esse bafafá, o Tennant entrou. Tudo errado. E aí, a gente volta porque a gente tava falando do lance da amuleta. O amortecedor que virou o David Tennant. Por quê? Eu sou BBC agora. Não. A gente já saiu de uma era que tinha a mulher e estragou a série, os ratings foram baixos, muita polêmica. Agora vocês querem botar... Volta o Davis aí. Aí o Davis vai e fala, tá bom, eu quero botar esse cara. Porra, Davis, acabei de falar que teve um problema aqui de voltar a mulher e você me bota um cara negro, queer, você quer me fuder? Ruanda, escocês... Faz o seguinte, você quer usar esse menino? Pode. Mas eu vou fazer o seguinte, pega o David Tennant e bota lá de novo. Não foi isso que aconteceu, obviamente. Não foi isso que aconteceu. Foi ideia do Davis trazer o Tennant de volta, tem toda a explicação e tal. Mas o lance pra BBC é ótimo isso. Por quê? Porque aí você tá... Porque aumenta a audiência. Você tem um carro sem freio na ladeira, indo pra bater num muro de concreto. Aí você pega e coloca uma almofada de pena de ganso em formato de David Tennant pra amortecer a parada. E aí você traz uma galera de volta, que é a galera que falava, Dr. Who morreu depois do Tennant. O Tennant é o único doutor, volta! Entendeu? Aí você traz essa galera toda de volta, e aí dá tempo de ficar um ou outro pro chute. É isso. Aí você pensa, aí passa o tempo, você aceita, tipo, tá bom, o Tennant pode voltar, é o 14º, beleza. Tive que aceitar, fui obrigada. Já aceitei, o 14 é legal, a gente viu lá o Wild Leander, a gente viu legal. É maneiro, tô até apegado, é uma pena que ele vai embora só com pouco episódio, pá. Tá bom. Aí... Mas você fala assim, mas pelo menos a gente vai ter um momento em que a gente vai ver o chute. Porque olha só. Ele regenerando o chute. A gente já foi roubado da Jory pro chute. Então, pelo menos, a gente vai ter o Tennant pro chute. Não. Né? Não. Né? Tipo a Padme me perguntando pra ela aqui. Né? A gente vai ter o Tennant virando chute, né? Só que não. Mas é isso. Quer dizer, o leak diz que... Exato. O primeiro leak dizia isso então, né, gente? Ele vai regenerar ali por obra do artesão
E aí... Isso o leak não falava do Dr. Sairia... Não, acredito, né? Não. Só falava que ia ter isso. Tá bom, ó, ele vai regenerar, Eu não e lembro aí de o 15 sairia do 14. E aí é isso que o pessoal tá falando aí, ó, que falaram aí no chat. No chat Pô, dos milagres. todo mundo vai ter munição pra falar o quê? Que ele não é doutor de verdade. Não, e aí sabe uma coisa que porque aconteceria ele não com regenerou, certeza? porque o 14 não deixou de existir. E ele saiu de dentro do 14. Gente, olha como é errado. Não, presta atenção. É errado. Sabe o que abriria? É assim, porque aí a gente ia ter margem pra poder porque assim, em tese a gente seguiria as histórias com o 15. Só que o 14 ia ficar lá vivendo feliz pra sempre, com um corpo que pode regenerar. Ainda tinha o lance da Tardes, que ele Tem dava a Tardes. uma outra Tardes pro chute pra os dois terem Tardes e ficarem soltos. Aí o que isso ia fazer acontecer? No primeiro episódio, os episódios do chute iam estar lá rolando. No primeiro problema, no primeiro deslize, no primeiro episódio que não fosse 20 estrelas, ia ter nego falando, tá vendo Tá só? vendo? Foi só botar esse cara, Dr. Who tá morto. Devolve a série pro Tenant. Matheus Sacou? Flores, ainda não falamos do segundo leak, estamos no primeiro Calma, a leak. gente tá falando do primeiro leak. Tá bom? Vamos lá. E O é Lampol isso. aqui destacou. É errado! É errado, velho. É errado. Foi mal. E aí, isso também abriu margem pro pessoal. Não vou falar tudo do Vale que eu falei primeiro, mas abrir a margem pra o pessoal falar assim: mas isso vai ser o Davis explicando de vez por todas o que era o Valead. Sendo que não precisava de explicação, porque a gente já tinha, né? Mas porque esse doutor do Tenant, ele vai ficar lá solto e ele vai ficar mal e vai virar o Valead. Só que foi uma coisa que eu falei, inclusive. Vocês realmente acham que a BBC, em sã consciência, ou o próprio Davis, ia pegar um doutor que é feito por um ator que é amado pelo público, Que é o que tem tudo ali, que ele é construído como um doutor doce. A gente tá vendo esses 2 episódios que a gente já viu, que ele é mais doce que o 10º, que ele abraça, que ele beija, que ele se preocupa, que ele chora e não sei o quê. E você vai fazer esse cara virar a encarnação do mal do doutor. Tipo, não faz nem sentido isso. Não faz sentido. Não faz sentido desenvolvimento de personagem. não existe isso, não tem. entendeu? Se você tá fazendo isso, é uma cagada infinita, entendeu? Saiu esse leak, ele ficou aí rondando a internet um tempo, o pessoal tava bem pé da vida. Eu incluso. E, claro, todo mundo, eu não sei, Eu se muito, teve alguém inclusive. que gostou, tudo bem, eu não tô julgando, mas enfim, a internet não gostou. Eis que surge um segundo leak, a gente vai falar do segundo leak agora. E posso te falar, esse segundo leak vai só controverso, hein? E isso seria mais motivo de cancelamento até. Ai. Suavizou a parada pra mim. Não, mas todo mundo tá falando isso. Todo se mundo for tá falando. como o segundo Tá leak, falando, se acontecer falando. exatamente como o segundo leak tá falando, Então vamos lá. até vai. É estranho, é não ortodoxo, mas até vai. Tem seus problemas. Até vai. Espera que eu tenho que buscar ele aqui. gente. Pega ele aí, Thaís vai ver. Enquanto Mas, isso, vai lendo os deixa eu comentários. ver o que estão falando. Estão falando que o 10 é uma... Por que o 10 é uma piranha? Não entendi. O 10 era mó piranha, tá? Alguém falou aqui. Sombra pra internet. Estão falando aqui que o 14 é o 10 pós-terapia. Sim, ele é um... Bem, Porque ele passou pelo 11, 12 e 13, pensa né? só em Heaven Sent. Pensa nele preso Só no Heaven disco. Sent Só aquele... é a terapia. Aquilo é a terapia na base do soco na parede mesmo. Aquilo ali é... Como é que é o nome disso, do tipo de terapia que você tem que colocar pra fora, bater em almofada? Não tem um negócio desse? Psicodrama, não? Psicodrama. É o psicodrama na parede, meu irmão. Vamos Deixa eu voltar lá. pra baixo. Aceito o segundo leak. O primeiro não, pelo amor de Deus. Vocês pegaram no Discord... Não, a gente na verdade, o que a gente vai falar agora veio do Discord também. Mas os enfim. leaks estão aí, gente. É que o Reddit é muito mais seguro, entre aspas, pra leak do que o... Tá, o segundo leak é o seguinte, Mas sim, esse lembrei. leak vem do Discord, assim. E vai me corrigindo também, porque é meio difícil de entender. A gente ficou uma hora conversando aqui em A casa. gente ficou discutindo... Pra entender, pra entender. Peraí, o Alexander não quer saber o segundo? Mas... Então, sai, porque a gente vai falar agora. Ué? Não, você já viu o primeiro, vê o segundo, Não porra. vou sair, tchau. Não, tchau, velho. Oh, que droga! pena. Beijo. Vai lá. Amanhã Eu vou você ouve lá o The Giggle, aí a gente vai falar um pouquinho mais disso. Que Pô, mas droga. o primeiro era muito pior, ele ficou, Beijos. não entendi. O segundo é um alento. Bigudo Alexander ficou na parte ruim, ele sempre tá aí nas lives, inclusive, obrigado. Beijão. Pena, tudo bem, Eu não sabia que tinha um segundo. Tem o segundo, eu tinha falado do segundo. Ó, Então vamos lá. essa é a hora, hein? Não quer Agora saber é mais, vai embora. Vamos lá. Vai. É o seguinte. Deixa eu beber só, que a minha acabou. Pode pegar.
até porque eu vou ficar com vontade de fazer xixi daqui a pouco. O 14º doutor David Tennant vai estar lá regenerando, babá. Só que não vai sair uma plantinha que é o 15º. Não. Niki, ele isso é complicado, regenera... Vem o 15. Calma, vamos lá. Como é? Vem o 15. Deixa eu fazer... E o 14 permanece, mas não é uma plantinha. Calma aí, eu vou fazer a explicação. Calma. Vou fazer com as garrafas. Aqui, ó. Garrafas. Vou fazer com... Não, eu tenho 2 doutores ali. Deixa eu pegar 2 funcos. Tirando o som pra não tomar spoiler. Não, peraí. Ô, Esquilo, vai tirar o som, não vai me eu- ouvir. Mas quem não quer ouvir, tem que sair agora, né, gente? Ó, eu vou fazer... Olha só, exemplo ele didático. trouxe funcos. Os doutores usados nessa explicação são meramente meramente ilustrativos. Aqui tem o meu Funko. Calma aí, aqui. A gente tem o meu ó. Funko do Doutor da Guerra e tem o meu Funko, nosso Funko do Capaldi. Quem não quer ouvir tem que Não sair são agora. esses doutores, tá? Eu tô Eu usando já só falei. pra exemplificar, até porque eu não tenho bonecos ainda nem do 14 nem do 15. Que um dia teremos. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, por causa do topetinho, é o 14, tá? É o 14. O 14 tá lá. Peraí, tá pra cá. O 14 tá lá, tipo... A garrafa é o Toymaker. Tá lá enfrentando o Toymaker. Eu sou o Toymaker. Tcharam! E eu sou o doutor. Tcharam! Tá enfrentando o Toymaker. Plau! O Toymaker dá um chablau no doutor. Ele... Oh, meu Deus do Ah, céu! vou regenerar! Estou regenerando, meu Deus. Calma. Ainda não. Espera, Ainda não. guarda. Tá aqui, tá acontecendo aqui isso aqui, né? Ah, meu Deus, as energias de regeneração. I'm ready to go. Começa a brilhar. Nisso, Niki, o Toymaker pensa... Niki. Cadê o Toymaker? Aqui. O Toymaker pensa assim, vou sacanear. Peraí, Vou pega sacanear. o Drácon aí. O Drácon é o Toymaker. Pronto. Vou sacanear esse cara. Eu vou pra atrapalhar mais. Eu vou puxar o próximo doutor da linha dele, do futuro. Eu vou puxar ele lá do futuro. Presta atenção, eu vou puxar um doutor Só pra, do futuro. só pra sacanear ele, só pra deixar a vida dele mais difícil. E aí, o Toymaker, que aqui tá sendo o Lord Drácon, ele usa os poderes dele e puxa o 15º doutor do Shigato. Do futuro! Do futuro. Ó, futuro. aqui é o futuro, ó. Aqui, porque eu tô usando o Capaldi, porque ele é escocês, ele é irado igual o Chute é. Claro. Ele tava aqui vivendo, É verdade, ele tava aqui escocês. vivendo no futuro e o 14 tava aqui vivendo no passado. O 14 que vai generar, o Toymaker faz a Kizumba dele pra puxar o 15. Só que o que acontece? Ele, ao invés de puxar o 15, sei lá, que já tá 20 anos vivo, ele puxa qualquer um. E ele puxa o 15 no exato segundo em que ele acabou de existir. Ou seja, E puxa pra... pós-regeneração. Não, é assim, em algum momento do futuro, ó, vamos voltar pro futuro aqui. Em algum momento do futuro, Meu Deus. esse doutor, que é o 14, regeneraria no 15. Isso. Na hora que ele regenera, no segundo que ele acabou de regenerar com isso aqui, que ele tá com as roupas, o Toymaker vai chegar... Vamos voltar, ele estava aqui. Meu Deus do O céu. 14 tá aqui no passado, ele tá brilhando, o Toymaker pega e puxa o 15 pra esse momento. Só que, como o 14 tava acabando de regenerar e o 15 tinha acabado de regenerar da onde ele puxou, eles se colam. Eles ficam conjoint, eles ficam gêmeos siameses. siameses. E o Lick o que diz- explica o chute com a roupa do 14º que a gente até Não, mas aí ele estaria com a roupa anyway porque ele tinha acabado de regenerar. Sim, porque É. ele acabou de regenerar. Só que ele não é, ele já tem memórias do futuro. Calma, é e aí o isso. que acontece? A gente teria Donna e Mel What? separando eles fisicamente, tipo, cada uma segurando em um braço e soltando eles. Isso. E aí o que acontece? Como o E a 10º... energia de regeneração É. tá rolando ali, É, então não. ele sai inteirinho. Só que o que acontece? Por conta disso, o 14 não regenera, óbvio, porque o processo foi... Ele não morreu, tipo, interrompido. morreu, né? O processo foi interrompido, ele continuou ali 14º, não gastou o crédito, não regenerou. E o 15 saiu lá da caixa prego, lá do futuro, e veio parar no passado sem tardes. Ou seja, a gente vai ter, durante Então o vamos especial... prestar bem, só pra elucidar. Neste processo aqui que o Fred descreveu, o 14º não regenera. regenerou. Ele ia Não Ó, regenerou. qual ia ok? ser o regenerou. processo real da coisa? Ele regeneraria ali e viraria o 15. Isso. Mas, como o Toymaker estava ali e impediu o processo, ele puxando um outro doutor, Trollou. e aí eles colaram, por conta deles colarem, meio que consertou o Não, ó, se não regenera, morre? Não, continua vivo. Não, então, porque qual é o lance? É isso. O que faz ele regenerar? Ele tomar um Fatal Wound, né? Ele tomar um dano que mataria Que ele. mataria o corpo. Só que e aí, como eu estou teorizando a explicação disso. Por que então a regeneração dele parou
e ele não regenerou e ele continuou vivo, sem gastar o crédito. Puxado, Porque Ju. como... Puxadíssimo. Porque como o 15 Que confusão. foi tirado do futuro, ainda fresco de regeneração, e colou com ele, é como se ele tivesse dado um band-aid nele, colou um remédio nele, e aí ele se curou. Lembra? As energias regenerativas das primeiras horas de ciclo, elas são muito frescas. Lembra da mão? Ela a mão instável. Quando o 10º perde a mão, nos primeiros minutos, roteiro de Rick and Morty. a mão sai dele. Sim. Ele nasce uma mão nova e fica... Vou botar o roteiro aqui. E fica a mão solta lá. Muito confuso. Então, o que aconteceria? Como o 15, não o 14, como o chute tinha 1 segundo de vida só enquanto esse doutor, ele tava vazando energias curativas de regeneração. Que nem a River curando a mãozinha ali. Que nem o 10º nascendo na mão nova. A energia de regeneração é curativa. E como ele colou com o 14, ele curou o 14 ali. E por isso que ele só vai regenerar no futuro. Porque o 14, em algum momento, ele vai continuar vivendo, tendo aventuras e tal, e tal, e tal, e tal. Em algum momento, ele vai regenerar naturalmente, como tem que ser. No chute. E aí, ele vai regenerar no chute. E no momento que ele regenerar no chute, o chute é puxado pra trás e encontra com ele. Por quê? Porque depois, ao final do episódio, o que o Lick diz é que o 15 chega pro 14 e fala: amigo, você precisa descansar. Você não descansou até agora. Para um pouco. Eu sei como vai ser. Eu vivi tudo isso já. Eu sei que você precisa descansar. Descansa, toma um tempo, vai ser feliz, depois você volta a fazer o que você queria fazer, porque eventualmente você vai regenerar em mim. E é o que acontece, né? E aí o que faz? Ele fala assim, putz, só que tem um problema. Como é que eu vou voltar pro meu tempo, pra onde eu estava, pro meu futuro, se eu tô sem tardes? Aí ele vai pegar um instrumento, eles falam que é um mallet, é tipo uma marretinha do Toymaker que sobrou depois do embate todo, que eles derrotarem ele. E vai dividir a Tardes em 2 pra ele poder... Aí cada um vai ficar com uma. Marretinha tipo Chaves, tá? Vai lá... E o que acontece? Isso... Aí ela vai fazer... Aí ele falou, ó, beleza, eu tô com a minha Tardes também, tá suave, fica aí, vai ser feliz, fica um tempo com os Nubble, vai comer com eles, vai ser feliz com eles um pouquinho, que eu vou embora. E aí ele olha ele olha triste, porque o 14º sendo feliz, e ele vai ter que seguir a vida sem ser tão feliz. Pausa. Vocês podem estar se perguntando, porra, então o 14 ele vai sempre se preservar pra não regenerar no 15, porque ele vai lembrar desse acontecimento. Aí que não. Tá. Sempre que um doutor encontra consigo mesmo, a memória desse evento fica com a versão mais velha. Isso. Lembra de Day of the Doctor? Ou seja, chute. Em Day of the Doctor a gente tinha o Doutor da Guerra, o 10º e o 11º. Só o 11º, depois daqueles eventos, que lembrou que ele não tinha destruído o Gallifrey. O 10º continua com essa memória, o Guerreiro, o Doutor da Guerra, continua com essa memória, porque o 9 tem essa memória. Então, assim, por que então que o 14º simplesmente não se preserva e não regenera nunca no chute? Porque ele não vai lembrar disso. Sabe. Essa memória ficou com o 15º. O 15º vai pegar essa TARDIS clonada e voltar pro momento em que ele deveria estar. O que isso o Lick não diz, mas eu imagino que ele vai voltar pro exato segundo que ele saiu. Tipo, ele saiu, vai dar centésimo e ele vai voltar. E aí, como ele vai chegar com uma TARDIS clonada e a TARDIS dele já vai estar lá, porque é a TARDIS do 14 que ficou atrás e chegou até lá, eu acho que a TARDIS vai sincar, elas vão virar uma só. Ou ele vai estacionar uma TARDIS dentro da outra. Vai dar um merge. Sacou? Eu tipo acho. Quando você dá merge nas layers do Photoshop. Isso. Você falou bastante, agora é minha vez de falar. Isso. Esse é o Lick e essas são minhas considerações. Mas calma, vai. Gente, a gente aqui tem nos comentários opiniões diversas, desde pra quê, passando por... Eu fiquei com calor depois. Passando por... É porque tá muito quente e a janela tá fechada. E eu falei... E passando por comentários do tipo... Como que o Davis vai explicar tudo isso, sendo que... Eu expliquei agora. Calma. Eu expliquei já. Como que o Davis vai explicar isso facilmente num episódio? Porque ele não vai sentar ali e falar... Então, amigos, neste episódio nós... Não, ele não vai. Ele tem que explicar ali na ficção, né? Tem gente achando qualquer coisa. E tem gente achando que okzinho é melhor que o primeiro Lick. O Juan... Mas, principalmente... Pra quê? Tudo isso pra deixar o Tenant vivo? O Juan falou uma coisa interessante essa aqui. É a minha consideração. O Juan, inclusive, ele falou uma teoria que a gente falou quando tava discutindo. Que, na verdade, ele não vai clonar a TARDIS. Quando ele usar a marretinha,
ele vai meio que puxar a TARDIS do futuro pro passado. Isso! Tipo, ele vai fazer o piloto automático com a marretinha. E por isso que a TARDIS dele, inclusive, tem a jukebox e tudo mais. Isso, tem a jukebox. Isso explica a jukebox lá. Não, mas assim, tá vai que a jukebox tá na TARDIS que tá no futuro só e não na clonada. Mas eu acho que a clonada é a do futuro também. Eu acho que é do futuro. Eu também imagino isso. E aí, ó, estão falando, então a gente vai ter mais Tenant no universo expandido, vai ter Exato. Spin-off. Então, vamos lá. E é aí que a gente volta pra questão da tenantificação de Doctor Who. Calma. E só pra eu falar mais um pouquinho, porque você falou muita coisa, minha vez de falar um pouquinho. Desculpa. Uma coisa que eu falo muito pro Fred e que eu gostaria de falar mais das minhas redes sociais, mas eu sou mãe cansada. Mas deixa eu falar aqui, que já que eu tô aqui nesse espaço, então eu vou falar. E no DWBRcast é legal de falar também. Eu até vou falar amanhã de novo. Mas assim, a questão é a seguinte. Nós temos uns quase 20 doutores. A gente tem muitos muito doutores. mais já, né? E aí o problema que eu tenho é as pessoas acharem, o público em geral achar, que Doctor Who é só o Tennant. A gente tem 7 na clássica, Paul McGann, um monte da moderna já, um monte, doutores variados. Tem homem, tem mulher, tem novo, tem velho, tem de tudo. E aí, tipo... Aí tem o Tennant. Aí as pessoas acham que o doutor é só o Tennant. Não, gente, o doutor é um monte de doutores. O meu grande problema é esse. Se você... Agora tem a Disney. Se você colocar um spin-off do Tennant da Disney, vai roubar o Chute, sim. Ah, mas eu amo o Chute. Eu prefiro a série do Chute. Tudo bem, eu também vou preferir a série do Chute. Tá. Mas vai roubar... Calma aí. o spotlight dele. Deixa eu só fazer uma... Só isso que eu queria colocar aqui. Você tá correta. Porque eu sei que é o sentimento de muitas Deixa pessoas. eu só fazer uma correção aqui pro... Por favor. O Fábio Falta falando. Eu suspeitava que o Toymee queria fazer sacanagem com o doutor por causa do leak e tal. E isso... já que ele fez o 14 generar com a cara do 10. Eu vou repetir. Não tem a ver com o Toymaker. A gente não acha que foi o artesão. Posso ser sincero? Posso ser sincero? O que eu acho que é a cara do Tennant de novo? Tem isso é uma teoria, que não é teoria, é só uma coisa que é falado no fandom há décadas, assim, tipo, muito antes até eu de começar a assistir isso. Na clássica já era falado isso. Que o doutor, ele sempre regenera com o corpo que é predisposto a fazer coisas que ele vai precisar dali pra frente. E tem comprovações disso na série. Por exemplo, vocês acham que é coincidência o doutor sair, o cara mais atlético e lutador, e não sei o que, diplomata, justamente na era em que ele vai ter que ficar preso na Terra com os militares? Ou você realmente acha que é coincidência o doutor sair o cara mais verborrágico do mundo, mais falastrão do mundo, justamente na encarnação em que ele ia se ver preso em tribunais mais vezes? No caso do sexto? Tem uma pessoa, pera, que é o Matheus Flores. Eu entendo isso, mas também penso que no que o Davis quis fazer. Ele quer dar um final feliz pro 14 e pra Dona, legal. Não acho que ele vai deixar fazer spin-off disso, acho que ele só vai ficar em casa com os Dumbos fazendo churrasco todo domingo. Imagina só se fosse só isso. Vamos pensar assim, não vai ter spin-off com o Tennant. Tá, mas isso não tira o fato de que tem um doutor solto por aí. Não, calma, mas peraí. Com uma TARDIS, inclusive. Mas em tese o doutor tá sempre com uma TARDIS em todos os lugares. Sei. O que eu acho que é assim. Eu acho que no momento em que ele faz isso, se realmente acontecer, ele vai estar abrindo uma margem pra as pessoas falarem: porra, você fez isso e você não vai me dar mais dele? Eu quero ele o tempo todo. Entendeu? Porque as pessoas querem, gente. Ainda mais porque a gente tá com essa possibilidade aí de spin-offs vindo, né? A galera tá querendo... Universe! E a verdade, assim, sendo bem falando a real, eu acho que se eles fazem do jeito certo, dá. Por exemplo, Walk With Me, aqui. A gente tem eu quero o Draco como vilão do 15, isso seria bem legal. A gente tem a série acontecendo, a série Doctor Who acontecendo. Todo ano, vou dar meses de exemplo aqui, tá bom? Todo ano, de março até... abril. De março a abril, a gente tem série. Então, em março de 2024, teremos a série, e ela vai ter 8 episódios, ou seja, ela fica 2 meses certinho, março e abril. E aí o que acontece depois de abril? A gente fica sem série nenhuma, certo? Errado. Porque se a gente tem spin-off, a gente pode fazer... ter Doctor Who quando não tá tendo a série.
o que tava todo mundo esperando? Ser um spin-off da Unity, ou ser um spin-off do Oitavo, que rolou esse papo Paul também. Magan, sempre, o E spin-off essa- do Paul Magan tá sempre aí, Ou pairando. até da Joe Martin falaram. E até dos vilões lá, né? Que que seria essa uma seria antologia. da Unity. Mas é isso, tipo, a gente teria essa série pra ocupar o espaço do ano sem Doctor Who, a série regular. Como eles poderiam fazer isso aliados a esse lance do Tennant? Pensa comigo. A gente tem a série, 8 episódios, certinha todo ano. Acabou a série, passa uns 2 meses, aí, tipo, pra outra season, porque a gente tá pensando em temporadas do ano, né? Tipo, eu tô chutando temporadas, tipo, na primavera é Doctor Who. Aí quando chega no inverno, pra não ficar sem nada, vai sair um negócio que chama, sei lá, The 14th Doctor Files, alguma coisa assim. Doctor Who 14th Adventures. Sei lá, alguma coisa assim. E ela tem 3 episódios só, de 1h30. São 3 minifilmes que saem quando não tá tendo Doctor Who. Eu vou negar que eu acharia isso ruim? Eu não vou ser mentiroso que isso seria legal, velho. Seria. Mas seria Porque tão... é só o Tennant. Esse é o meu ponto. Traz os você outros. Mas você pode também lapidar essa ideia e fazer assim, tipo... Não, ó, quando não tiver tendo série, a gente vai ter séries com outros doutores. Então vai ter, ó, séries antológicas, de episódios antológicos, que não se conectam. Paul Magan, Martin. Aí, sei lá, nessa temporada de The Lost Adventures, a gente vai ter o primeiro episódio com a Joe Martin e os tempos ali da Division. O segundo episódio é uma aventura solta do Oitavo. O terceiro episódio é uma aventura solta do terceiro doutor com o Sean Pertwee fazendo o terceiro doutor. E o quarto episódio é um episódio do 14º doutor. Mas a BBC não vai Porra, fazer. não, mas vocês concordam que isso seria legal até? É o que o fã quer, mas Não, a BBC mas não tudo vai bem. fazer. A BBC É o que só eu tô quer falando. tacar Tennant É o que eu tô falando. Daria pra fazer algo legal. Daria. Entendeu? Não dá pra dizer esse Quem segundo... quer faz acontecer. Agora, esse lance do leak, mas por que ele é mais suavizado? Porque no primeiro leak, ia dizer que um ia gerar o outro e eles iam existir juntos. Esse segundo leak descarta isso. O segundo leak fala o seguinte, esse doutor ele vai regenerar no 15. Infelizmente, a gente não vai ver isso agora. Sim. Porque a gente vai ver, quando voltar a série em 2024, a gente vai ver a série já do 15, só que a gente não vai ver o momento da regeneração do 14 pro 15. Isso é chato. Mas até aí, isso é um detalhe. A gente também não viu a regeneração do 2 pro 3. A gente não viu por muitos anos a regeneração do 8 pro 9. Depois a gente descobriu que teve um no meio e aí a gente vê a regeneração. Exato. Então assim, eu não sou... Do 9 também, o 9 chegou pronto pra gente. Então, mas a gente vê o Doutor da Guerra regenerando nele anos depois. Exato. Depois. Anos! O 2 pro 3, o 2 pro 3, até hoje a gente não viu direito isso, velho. É isso. Tem uma temporada inteira no meio da temporada 6 e 7. 6B ali, 6B. Tá falando então assim, eu adoro a ideia do momento da regeneração. Mas eu não sou tão hiper apegado a isso não, tipo, o fato de eu saber que aquela regeneração vai acontecer e que vai ser do 14 pro 15, já acalenta meu coração, entendeu? Eu já vou ver, eu sei que esse doutor do 14º, ele vai ficar ali com os Noble, vai fazer o churrasco, vai ajudar a criar a Rose ali, porque ele é um tiozão legal, vai aproveitar pra jogar bocha com o Wilfred, que o Wilfred não morreu, vamos deixar isso claro. Ele não morreu na série. E aí, tem uma hora que ele vai chegar e falar, porra, dona, na moral, deu pra mim já, eu não quero esse negócio de churrasco, então eu vou sair, eu vou dar um rolê por aí. E nesse rolê por aí, ó, ele vai regenerar no 15. É isso que vai acontecer. Uma pessoa falou, Sacou? gente, é que a gente perde, porque vocês Pokémon falam, Chronicles, Dr. Chronicles. Vocês falam muito e eu gostei Não, muito. tem que falar muito mesmo. Procura aí. Olha, essa aqui, Earth Girl 23. Seria aceitável se no final do episódio, do especial mesmo, fizessem aquela jogadinha de cenas do futuro do 14º até chegar no ponto de regenerar no 15. Porra, eu vou pinar. Bom. Earth Girl 23, muito bem. Muito bem. A Terraque. Porra, excelente. É isso. Palmas. Gostei muito, gosto. Por quê? Porque aí você não precisa ter spin-off de Tennant. Pronto, tô feliz. Exato, você não precisa, mas você pode, né? Eu acho que isso que é legal. Não, pode, mas aí você pode ter de todos os outros, não é verdade? Vamos lá. A Jaque perguntou aqui. Miss Pulan, Jaque. Aquela tarde desenterrada da Jory, do Joe Martin, teve alguma explicação? Porque poderia ser uma tarde... Não, aquela tarde não é a do 14. Aquela tarde é a dela mesmo. Não, ele cede a tarde dele pro 15º e essa enterrada... Não, e ele enterra a sobressalente, não. Não. Aquela tarde é a da Joe Martin, até porque o interior é diferente, não é, não. O Davis não vai mexer nas coisas do Chibnall assim. Agora, eu acho. Por agora, não. Ele já meteu um Timeless Child ali, né? Ele já meteu um Flux ali.
ali, acho que ele vai ficar bem no superficial, entendeu? Inclusive, tem mais coisa nesse leak, que aí, né, foi mal. Isso não é da regeneração em si, mas tem a ver com o episódio, né? Que falam que o lance do Sal, lá que tem o Wild Blue Under, reverbera aqui porque eles vão deixar o Toymaker, né, o artesão, trancado dentro do cofre da Unity, cercado numa roda de sal, porque isso trava ele, né? E também a reaparição dele parece que tem a ver com isso também, porque o Tenant falou de superstição na beira do universo e isso liberou o Toymaker. Eu acho que esse lance da superstição mas isso aí meio que do sal né? vai ser resolvido aqui no The Giggle. Ah, sim. Eu acho que assim, ele não vai ir além. A única coisa que a gente acha que vai além é o lance da mavidade. Isso acho que parece que mavidade vai ser um termo que vai ser falado na primeira temporada do Chute. Vai rolar. Ainda a saber sobre esse leak. Esse leak, o que torna ele mais perigoso, apesar... A ideia dele é tranquila, mas que deixa ele um pouco perigoso. Porque você pode falar, é só leak, vai ser mentira. Às vezes o cara tirou... Tudo o cara tirou que a esse gente tá falando... A gente não sabe nem se vai acontecer, a gente vai descobrir amanhã. J Rules 1234, ele falou assim, então o segundo leak não é sobre a birregeneração? Eu tava na rua. Sim, o segundo leak ele joga o lance da birregeneração por terra, o que eu acho ótimo, porque o que tava me incomodando era o lance da birregeneração. Agora, se é só uma aventura de um doutor do futuro que encontrou com o doutor do passado e falou assim, descansa um pouquinho aí antes de regenerar em mim, e depois foi embora... Tá tranquilo se for isso. Só deles ficarem gêmeos siameses, tudo bem. Não, isso aí, cara, isso é só o gag visual. Isso é bem menos pior. Isso é uma gag visual só. E uma coisa eu vou até falar isso, que foi interessante, que foi dentro da nossa conversa, a gente conversou por umas 2 horas sobre isso. Devia ter gravado até, mas a gente queria ver os comentários de vocês. O que eu ia falar? Meu Deus do céu, sei lá, ué. Eu não vou saber. Ai, meu Deus, esqueci o que eu ia falar agora. Vai lendo aí os comentários. Então, deixa eu só responder um aqui. Alguém falou assim, em algum momento vão explicar o porquê que a cara do Tenant voltou como 14º. Eu vou voltar ao que eu tava falando. Tá. Tem a teoria que fala que o doutor ele sempre regenera com o corpo ou o rosto que ele vai precisar dali pra frente, né? E, por exemplo, isso também tá dentro do lance. Por que o Capaldi, né? Por que o 12º ele regenerou com a cara do Cecilius? Porque ele precisava ser um cara mais amável, blá blá, tem toda a explicação. Do terceiro também. Por que ou sei lá, a gente já viu também, né? O doutor regenerou com a cara de um maluco que tentou matar ele arcos antes, né? Sim. O quinto foi ameaçado pelo Maxil e ele regenera na cara do Maxil também. Tipo, ele regenera com a cara de um doutor que é mais falastrão, que é um doutor que consegue ser mais violento quando precisa. Então, assim, existe algum alinhamento estelar, alguma coisa no cosmo do tempo e espaço que sabe como o doutor vai precisar ser e ele regenera assim, inconscientemente. Então, por que cacetes, Fred, ele regenerou como Tenant de novo? Porque o doutor precisava fazer um closure na história da dona. Ele precisava destrancar a mente dela pra ela não ficar sem saber que ela era uma pessoa tão incrível. E o único rosto que conseguiria fazer isso era o rosto do Tenant, que foi o que ela viu. Em termos de produção, o que eu acho que aconteceu? Aqueles foram os últimos trabalhos do Davis, né? A dona foi a última companion do Tenant. Tiveram alguns especiais e depois já entrou o Matt Smith e o Moffat. Eu acho que o Davis, ao longo dos anos, as pessoas vieram falar pra ele, até pro Tenant, pra Tate também, tipo, ficou mal resolvido, né? Durante anos no fandom a gente ouve essa conversa de que a dona é a mais triste porque ela esqueceu, que sacanagem, a Rose ganhou mãozinha, a Marta foi pra Unity e dona se lascou. Eu acho que essa foi a chance, né, a janela que o Davis encontrou de resolver. E eu vou te falar, essa não seria a primeira vez que a série resolveria... Porque assim, o lance de você apagar a memória de Companion, eu acho um artifício tão caído, eu não gosto. E a gente já teve isso acontecendo. Na série clássica, a gente tem ali no final de War Games, né, o segundo doutor é sentenciado pelo Senhor do Tempo a regenerar, como uma punição por toda a interferência que ele fez. Coitado, é forçada a regeneração. E os companions humanos dele, que é o Jamie e a Zoe, ou a Vitória. Ih, rapaz, esqueci. Não lembro mais. É a Vitória? Eu acho que é a Zoe, né? É a Zoe. Nossa, bugou minha mente aqui. Mas enfim, eu não lembro. O Jamie e a companion da vez ali é a Zoe. Obrigado, Matheus. Obrigada! Ela fala assim, eles vão apagar a memória deles. E por muito tempo, o que a gente tinha era Jamie e Zoe não lembram um caralho do que eles viveram com o doutor. A mágica de ir pro futuro, a maravilha. As maravilhas do universo. Tudo isso. Sim, a Vitória verde da Zoe. Sim, minha cabeça só bugou. Obrigada. Eles não vão ter isso na mente deles. Eles estão fadados a nunca lembrar disso. Isso é um peso do doutor. Só que a gente sabe que depois de War Games, a gente vê o doutor rodando, não sei o quê. Na verdade, o Senhor do Tempo chegar e falar assim, quer saber?
última chance. Frila pra gente, trabalha pra gente, que a gente deixa você ficar, não regenerar não, tá? Tá suave. Trabalha pro Senhor do Tempo. E aí o segundo doutor não é regenerado ali, e ele vive várias aventuras. Inclusive, o que chamam de temporada 6B, que é esse meio entre a 6 e a 7, ele tem episódios na série que se passam nisso. Por exemplo, The Five Doctors, na perspectiva do segundo doutor, é a 6B, né? Ele lembra de tudo e tudo mais. Isso. E qual é o lance? A gente vai ver lá em Two Doctors, lá na frente, com o sexto doutor. Anos 80! É 6B, 20 anos depois. é 6B também. O segundo doutor tá mais velho, porque ele viveu muito dali. E o Jamie também tá mais velho. E aí eles estão ali na aventura deles, e eles falam assim, quando a gente terminar aqui, não pode esquecer que a gente tem que pegar a Zoe pra devolver as memórias dela. Então, assim, até na série clássica, quando teve isso, deram um jeito de, não, porra, volta a memória dos caras. É um artifício tão zoado. Eu acho que é isso que o Davis quis fazer aqui também, né? Ele quis devolver as memórias pra dona. Ele usou aí a Rose, que também foi bem legal, porque ela divide a energia, bababá, que a gente viu ali no primeiro especial. E eu acho que ficou legal. E também, como o pessoal até falou aqui, né? A gente eventualmente vai ver o 14 regenerar e de repente ele não vai mais ter aquele gosto amargo do I don't wanna go. Provavelmente já vai... beleza, eu vou. Alguém falou que tô até hoje esperando salvar a Sarah Connor e a Catarina. Mas aí morreu, né? Ai, mas não tem. Não, mas velho, morreu. É tipo a Bill Potts. Não tem desmorrer. Mas se bem que a Bill desmorreu pessoa poça depois. Ela mas aí tá bom. Mas poderia ser assim, né? Mas eu não gosto, assim, morreu. Acho que morreu, tem que morrer. Por exemplo, Adric morreu, Palmas morreu, tem que morrer mesmo. Agora, quando a pessoa tá viva, sabe aquele lance que existem destinos piores que a morte? É isso. Tipo, você viver sem a memória... Que a dona! Por exemplo, sabe uma parada que me incomoda pra caramba? A dona é um destino pior que a morte. Sabe uma parada que me incomoda mais do que a dona? A gente tem ali a Ace viveu pra cacete, a Ace, a primeira humana que estudou na Academia dos Senhores do Tempo. Ela virou uma Senhora do Tempo sem ser galifreyana. Ela não pode regenerar, tá? Ela não é só um corpo galifreyano ou de uma raça que pode regenerar, aprende a regenerar. Ela não conseguiu fazer essa matéria porque ela é uma humana. Mas ela aprendeu com os Senhores do Tempo. E ela é sinistra. E ela foi na Guerra do Tempo. E ela se aliou a galera com a Braxiatel e os Cambau e Narvin e todo mundo. Big Finish. E aí, no final ali que a gente tem no spoilerzinho aí do áudio, perdão, mas vai chegar em um momento ali nos áudios que tem o Brax e ela, que o Brax apaga a mente dela e devolve ela pra Terra. E aí, por isso que a Ace, ela não lembra de ter estado em Gallifrey esse tempo todo. E aí ela... mente é a Screwdriver, né? E aí por isso que ela abriu a empresa dela. Máquina, pô. É legal a Ace com a empresa dela? É legal. Mas eu preferia a Ace motoca que viaja no tempo junto com o Senhor do Tempo, sabe? Porra, ia ser muito mais legal isso, velho. Muito melhor. O Juan pergunta... scrollou. O Juan pergunta, vocês têm a teoria de quem é o boss do Beep the Meep? Que o Leak diz que é alguém próximo do doutor. Mestre! Por quê? Eu acho. Não, aí alguém falou não. assim, e o Matheus Flores falou, acho que é a Jinx Monsoon. Então, ótimo o Matheus falou isso, porque eu também acho. Porque, mas assim, a Jinx é próxima do doutor? Quem é e se a Jinx for a Honey? E se a Jinx for a Honey? E se a Jinx for... Não, mas a Indira Varma queria que fosse. E se a Indira Varma for a Honey? Eu quero. A gente tem, pra próxima temporada, a gente tem confirmado Jinx Monsoon como uma personagem ainda sem nome, e que tem toda a temática de teclado, vai episódio musical e tudo mais. Isso. Eu acho que ela pode ser a Honey, sim. A terceira Honey que a gente estaria vendo, né? A gente teve a Honey da série, a Honey dos áudios, e essa seria tipo a terceira Honey mesmo. Porque a Honey é tão sinistra que ela nunca gastou crédito, ela gastou um só. Vai brincando. E aí agora seria a terceira Honey. E se a Jinx for o mestre? Tá bom, pode ser também. Mas é que aí eu usou tanto mestre, eu queria a Honey. Só que ainda tem a Indira Varma. E a Indira Varma, ela vai vir... Ela tá sendo acreditada como uma personagem chamada The Duchess. A Duquesa. A Duquesa. Poderia ser uma Duquesa genérica qualquer. Poderia ser um outro jeito de se falar a Honey, porque Honey significa rainha. Honey é a mulher do Raja, do Rajá, né? Do Marajá e tudo mais. Então, sei lá, de rainha pra duquesa é próximo, ela poderia ter mudado o nome. Ou pode ser uma terceira Senhora do Tempo genérica. Ou é só uma duquesa mesmo, porque é um episódio histórico. Mas eu acho que assim, eu acho que tem isso. Alguém falou do Brax aqui? A pessoa próxima, pode ser o mestre? Pode, mas eu acho que o mestre foi usado muito. O pessoal tá falando, chega de mestre, mas o chute, será que não vai ter um mestre? Porque mas e se o mestre... O Matt Smith não tem E se o mestre, entre aspas, da era dele for a Honey?
Isso. Ou um outro segundo Gosto, tempo. Eu gosto, amo. Ou pode ser, o que teve umas pessoas falando, eu acho que aí é kind of a stretch, mesmo sendo um grande fã, que seria ele mesmo, né? Que seria o Valead. Mas aí não é. O Valead tá tudo também, não é? Não, acho que a Jinx será o mestre, infelizmente. Mas a Honey, Mas talvez. pode ser a Honey. Guaxinim Gótica, cheguei perdida, não tô entendendo nada. Pegou no final. Pegou no fim, pegou Daqui a Tardes pouco andando. A gente já tá... Ó, falando em Braxiatel, eu queria que ele fosse o chefe do Beat the Mip. Mas o Queria Brax... muito ele em tela. Eu também queria. Eu também. Inclusive, Brax em tela, o ator, ele adoraria fazer. Ele já fez, ele faz outras séries. Braxiatel. Ele ama o Brax. Pra quem não sabe, é o irmão do Richard. doutor, tá? Caraca, eu esqueci o nome desse ator. Mas ele adora o Dr. Who, ele adora o Brax. E sim, o Brax é o irmão mais velho do doutor. O doutor tem um irmão mais velho. Ele tem irmão. O monge pode ser um monge O também. monge esquecido no churrasco. Pode ser o chefe de guerra. Como assim chega de mestre? Ó, mestre. Não, eu gosto do mestre É pra que caramba, o Sacha velho. Dawn ainda tá muito vivo aqui, Sabe uma né? coisa que eu gostaria muito? O Valead é o Mephisto. Sabe uma coisa... Não tem Valead. Tem Valead, só não agora. Sabe uma coisa que eu ia gostar muito que a série fizesse? Porque pensa assim, a gente sempre vê, salvo algumas vezes, tipo, que o Sim voltou como mestre e tal, não sei o quê. Mais um atrasado. Ixi. A gente vê o mestre do 15º Doutor não sendo o mestre que veio depois do mestre da Jodie. Se for pra ter um mestre, isso é legal. olha só, quem é o mestre? A BBC vai chegar, vai pro Alex McQueen falar, McQueen, vem ser o mestre na série. Mas eu sou o mestre de trás. Tá bom, não tem problema. Porque no áudio a gente vê isso direto. Em áudio a gente vê, tipo, mestre da frente encontrando o doutor de trás, é mozona. Por que na série a gente vê sempre linear? Me traz um mestre antigo, então, só pra trazer um mestre, sacou? A gente tem a impressão, pra quem não conhece também o universo expandido, é mais ou menos assim, o universo expandido tem bolas de fazer as coisas que a BBC não tem bolas, porque a BBC leva tudo muito a sério, porque a BBC pensa assim, nossa, o público não vai entender, nossa, a gente tem que fazer umas coisas mais assim, mais basicona, entendeu? Então tem que ser uma coisa mais papum, papum, papum. E aí quando você entra, principalmente nos áudios do universo expandido, quadrinho também tem umas coisas bastante criativas, livro também, mas assim, os áudios, eles fazem coisas que a série não faz. Por exemplo, tem mais liberdade. Uma série de áudios de Gallifrey, mano. Que é maravilhosa. Inclusive a gente vai revisar. A gente sempre fala que Gallifrey é um grande tabu, e é mesmo. E ninguém nunca traz Gallifrey de volta, pois Big Finish foi lá e fez. Então, assim, eu sei que tem a barreira do idioma, é ruim mesmo, é complicado, tipo... A gente entende, a gente sabe, e eles sabem também. Mas a verdade é que é muito mais rico e ele preenche os nossos desejos de fã, eu acho, sabe? Eu tava dando uma olhada aqui, sim, concordo. Né? Eu sou um grande fã do universo de Doctor Who, eu ouso dizer que, tipo... Eu amo a série clássica também, eu gosto mais da série clássica que da série moderna, isso não é segredo pra ninguém. E eu vou te falar que em muitos momentos eu gosto mais do universo expandido que a série moderna também. Sim. Porque ele vai... Não que eu não gosto da série moderna, eu amo a série moderna. Vocês têm algum guia de qual ordem pra ouvir os audiodramas? Sim e não. O que acontece? Cara, é muito. Você tem que estabelecer qual é a sua ordem. Porque qual ordem você vai fazer? Tipo, é a ordem daquele doutor? É a ordem daquela companion? É a ordem daquele grupamento de acontecimentos? Tipo, só da Guerra do Tempo? Tempo? Minha filha. A gente tem do oitavo. Eu fiz um guia, ele tá já meio desatualizado, mas se você não escutou nada, você pode ver, até lá você já vai ter chegado. Deixa eu só falar um negócio. Peraí, calma aí. Não escutei. Peraí. Não. Sobre o chefe do Beep the Meep. Eu acho, porque assim, como a série tá trazendo esse lance do... Né, você ter o personagem do universo expandido entrando, como o caso do Meep, tem um personagem nos quadrinhos dessa época que chama Josiah, eu tive que pegar porque o nome é complicado. Josiah W. Dobolter. Nossa, aí. Que ele era esse cara, ele parece um sapo com um charuto. Ok. Ele contratou o Death's Head lá pra matar o doutor. Tá. Por que eu acho que ele pode ser o chefe do MIP agora na série? Porque isso aconteceu em momentos muito próximos nos quadrinhos. Mas o Davis não vai... Mas ele tá pegando o MIP, seria próximo, não sacou? Sei. Eu acho que poderia ser o Josiah. Não sei. Parece nome de caipira americano, sim, parece. Araçou. Eu acho que daria pra ser, tipo, o tem mestre... Tem criança pra assim. pegar na escola. Calma que a gente sabe nossos horários. Confia, a gente tá também tudo tem. Certo. Não, ela tá perguntando. Gente, só um toque. Tem criança pra pegar na escola, né? Não deu o horário ainda. Tá tudo Calma, bem. tá tudo certo. Vai, o que você vai falar? Você tá falando? Não, eu quero acho... saber quem é esse Josiah. Ele é um cara, ele é um mafioso espacial, resumindo muito, ele é um mafioso espacial que ele botou um preço na cabeça do doutor, ele contrata pessoas pra caçar o doutor. É isso. Tá, entendi. Sacou? E por isso que o MIP, por isso que eu acho que encaixa com ser ele, sacou? Mas seria muito legal se o mandante aí do MIP
fosse até um Senhor do Tempo mesmo. Aham. Ou, sei lá, qualquer outra O coisa. Jabba the Hutt. O Jabba, né? Duas pessoas falaram do Jabba. Ah, tá, ele é tipo um Jabba? É tipo um Jabba, pode ser. Tipo um Jabba. Gente, vocês falando da criança da escola. Eu me perdi também por causa disso. Fiquem tranquilos. Não, uma pessoa perguntou aqui em cima, sobe um pouquinho, se a gente vai ter encontros presenciais. Ah, vai explicando isso aí. O famoso, aqui, a Guaxinim Gótica. Pretende fazer algum evento de encontro dos Rubens? Estou com saudades. A gente quer, porque assim, a gente passou por muito tempo sem fazer esses encontros, né? A gente tinha encontros Rubens, na verdade, bem lá atrás, tipo uma década atrás. Bota uma década nisso. Aí parou, aí teve pandemia, e aí teve filho, aí mil coisas, e aí a série parada, e não sei o que, não sei o que lá. Mas sim, queremos sim, porque surgiu um monte de coisas novas, né? Teorias novas, a gente quer ver o pessoal também. Tamo pensando em fazer, de repente, aqueles encontros que a gente fazia bem antigamente, assim, piquenique, vai trocar uma ideia. Quem tiver em São Paulo. E o que a gente fala pra quem não tá em São Paulo? Organize também. Organizem vocês aí, faz aí. Quem tá no Rio, vai, Ju, organiza aí, Ju. A gente divulga o que, tipo, tô organizando aqui em João Pessoa. A gente divulga, e aí quem tiver em João Pessoa vai, passa pra gente. Mas acho que assim, também não precisa também, às vezes, programar as coisas demais não é tão legal. Tipo, só junta uma galera e vai, sacou? Tipo, não precisa necessariamente fazer um negócio, um festim gigante em volta. Não. Só foi mal que eu respondi rápido, porque senão minha coisa minha cabeça ia morrer. E a gente já tá indo pra finalizar. É porque quando corta assim, eu tava falando o negócio do Doug Bolter e eu ia perder a linha de raciocínio. Vai. Perguntaram do Once and Future. Eu não sei nada de Once and Future ainda. Once and Future é uma linha de áudio que saiu agora por último. Ai. Porque não tava com tempo. Mas eu quero pegar pra... E também foi bom que acumulou. E agora que já tá com tudo, eu já pego e escuto de uma paulada só. Aí, tá mas eu tô ligado que é bem maneiro. E ainda mais porque também eu sou foda. Eu podia ter... Eu não tive tempo, mas eu tive tempo de escutar coisa antiga. Eu podia ter... Isso, ó. Ceará, aí a culpa foi minha Brasília, João Pessoa. Ó, aqui no Rio tem a Quinta da Boa Vista. A gente já fez um encontro lá, em 2012. Não. Eu já fiz muitos encontros lá. Não, mas eu fui em um que foi em 2012. Eu fazia muito encontro lá. Pô, tem foto disso em algum lugar ainda espalhado por aí. Isso, olha lá. Ó, quem tava querendo fanservice de 60 anos, vai no Once and Future. A Big Finish não precisa... A Big Finish não precisa de 60 anos ou de qualquer aniversário fazer fanservice. Ela faz isso in a monthly basis. Todo mês tem algum. A gente vai puxar aqui pra finalizar. A gente falou do primeiro leak, a gente falou do segundo leak. Tem leak de Churchill Ruby Road, a gente não vai falar nada de Churchill Ruby Road por que agora. Não? Fala. Hoje não. A gente já condenou 90 pessoas com spoiler, já condena mais. Não, eu falaria. É o seguinte... a BBC vai dar spoiler assim que o episódio acabar? Qual a novidade? Eles sempre fazem isso. Não, o que eu ia falar? Não, só pra finalizar. Hoje, sexta-feira, dia 8 de dezembro. Amanhã, 9 de dezembro. Último especial The Giggle. Sim. 3h30 na Disney Plus Brasil. Patrocina a gente, Disney Plus. A gente ama a Disney Plus. 3h30 o episódio na Disney Plus. E 7h30 nós aqui de novo no Twitch. Pra gravação ao vivo do DWBRcast. Onde vamos falar... Não só de algumas coisas que a gente falou aqui, tipo, pra confirmar, rolou mesmo, não rolou, foi do jeito que a gente pensava, não foi, e fazer o review do episódio normalmente. Sim. E depois a gente só vai ter episódio que, lá no Natal, que é o Churchill Ruby Road, tá pertinho. Mas, aí vocês perguntam assim, então a gente só vai ter podcast no Natal? Não. Porque eu não vou fazer podcast no Natal. Não, mentira. Sim, a gente vai fazer no Natal. Sim. Não sei se no dia do Natal, mas a gente vai fazer bem próximo, sei lá, no dia seguinte, Natal talvez. É complicado. A gente vai voltar com os reviews que a gente já fazia normalmente. Isso. Né? Revezando entre série moderna, série clássica, série moderna e série clássica. Trazer aqueles episódios dossiês, mestre. Sim. Review de quadrinho. Também. E de coisas paralelas. Tudo. Mas se os reviews de episódio, né, antigos vai voltar, tipo, vai ser como... live toda vez, a gente tem que analisar ainda. Mas que vai estar no podcast, vai estar. A gente tem que analisar isso aí. De repente, DWBR News vai voltar? Não Inclusive, sei. eu vou dar um spoiler do nosso... Eu não sei se o próximo podcast depois de The Giggle, mas um muito próximo. Talvez a gente faça depois de The Giggle, acho que até vale. Sim. A gente vai fazer um podcast de review de Doctor Who Origins, que é o quadrinho da doutora da Jo Martin. Uma aventura da Jo Martin na época da divisão. Isso aí. Sem outro doutor dividindo palco com ela, é só Jo Martin, um podcast só disso. Então quem quiser já ir procurando aí pra ler, leia. A gente vai revisar em breve. Deixa eu só
Fábio, você me mandou essa pergunta várias vezes, eu preciso responder. Responda. Acho que os leaks não são reais, pelo que li sobre Chute ter gravado poucas cenas. Acho que ele precisaria de uma presença maior. Então, Fábio, você sabe que a BBC, ela é danada. Então, E tem contrato. Porque ele tava gravando Sex Education. Gente, tem uma outra coisa. Ele é um doutor e tem muita cena em estúdio. Uma coisa que faz... A gente não consegue controlar muito isso, né? Sim, eles conseguem esconder muita coisa. Olha o exemplo de Wild Blue Yonder, que eles esconderam tudo, ninguém sabia nada que ia acontecer. É isso, tem um outro lance que também corrobora talvez esse segundo leak ser verdade. Esse segundo leak, ele nasceu ele vazou a primeira vez, dentro do Discord de Doctor Who. E o que acontece? A pessoa que falou isso, ela tem um histórico de acertar coisas. Por exemplo, coisa de, não sei se um tempo atrás, antes de ter o episódio... Por isso que tem a chance de ser tão real, por isso que a gente antes de ter o episódio, ela falou sobre o lance de mavidade, que ninguém nem sabia que termo era esse, ela falou. Ela falou coisas que já aconteceram e ela tinha falado antes. Então, chances grandes de ser real. Chances bem reais. E, pra finalizar, essa é a última. O que vocês acham do Davis ter falado que na primeira temporada do Chute, a série vai dar um passo astuto em direção à fantasia? Eu gosto desde que mantém EPs focado em sci-fi. Eu acho que Doctor Who é uma série muito com o pé na fantasia. Por exemplo, faz um paralelo. Star Trek é 1000% sci-fi pra mim. 1000% sci-fi. Star Trek é sci-fi. Não tem questionamento. Tem um outro episódio que tem um de fantasia, mas é bem pouquinho. Enquanto que Doctor Who, pra mim, ele é bem focadinho em fantasia. Tem sci-fi? Tem. Mas tem fantasia e tem vários outros gêneros misturados. Novelinha, tem uma outra coisa romance, também. Doctor Who já tem esse cheiro de fantasia. Vamos lá. Tudo que um dia for chamado de mágica pode ser chamado de ciência depois de um certo tempo. Tem isso. Sim, claro. Mas Doctor Who sempre foi uma coisa misturada, assim. Foi. Tem épocas e épocas. Tem época que ele é mais puxado pro terror. Tem época que ele é mais puxado pra sci-fi bruto, seco. Tem hora que ele é mais fantasia. Tempos de guerra também. Tem hora que ele é mais comédia. Tem de tudo. Tem gente falando aqui, Papai Noel, Robin Hood. Entendeu? Doctor Who sempre tem esse... Doctor Who é bem mágico. Doctor Who brinca com vários gêneros. Mágico. Então, eu acho muito mais mágico do que Star Trek, por exemplo. Assim. Sinceramente, eu não ligo muito pra Faroeste, é verdade. Faroeste. Eu não ligo muito pra... ele vai estar mais... Ele flerta com todos os gêneros. Ele vai estar mais próximo de fantasia do que sci-fi. Tudo bem, às vezes a época pede isso, entendeu? Isso, exatamente. Vamos então... Opa, vamos lá? Alguém destacou Esse lance sobre entrar em fantasia me lembra que o Blue Yonder, o 14, comentou aquilo do sal na beira do universo. É isso que pode ter desencadeado. A gente até falou do sal. Isso é nada de sci-fi. Cadê a ciência nisso, né? É isso, gente. É isso. Eu acho que Doctor Who é sci-fi só porque tem máquina do tempo e é uma nave espacial. Não, claro que tem elementos de sci-fi. Mas pra mim, ele é multigênero. Multigênero, sim. Muito mais multigênero. Ele não é full tipo, fantasia, ele não é full sci-fi. Ele é um pouquinho de cada. Pois é. Bora? É isso. Bora. Deu. Amigos. Muito obrigada pela presença de todos vocês maravilhosos. Batemos mais de 80. Sim, tem bastante gente aí que ficou com a gente. Legal, obrigado. Lembrando novamente que caso esse podcast tenha ido ao ar, né, porque se ele foi ao ar hoje mesmo, porque amanhã ele já pode caducar, né? Não então, tem jeito. Se eu conseguir soltar ele a tempo, obrigado você que também escutou até o final, que quis aí tomar esse murro de spoiler potencial na sua cara. Lembrando que esse podcast, assim como todos os podcasts dessa temporada aí de reviews, de especiais 60 anos e tudo mais, ele tá sendo gravado ao vivo na Twitch, em twitch.tv/Doctor Who Brasil, mas se você caiu nesse podcast aqui por acaso, no Spotify, no Deezer, enfim, no seu agregador favorito, e você quer seguir, você não conhecia o Dr. Brasil, nem a Thaís, nem o Fred, e você quer seguir a gente por aí e trocar ideias sobre o Dr. Who e ser amigo de mais outros fãs, mais outros Whovens por aí, você acha a gente pelas redes sociais e pela internet como um todo, como, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil. Exato. Procura onde você quiser que a gente vai estar lá falando sobre Dr. Who, levando a palavra de Dr. Who em várias frequências, em várias realidades e tudo mais. Multiversos. E em vários feeds também, né? A gente sempre lembra que é importante você assinar um feed, seja ele qual for, se é do Spotify, se é do Deezer, enfim, onde mais cômodo pra você, porque no momento que sair podcast, sendo da clássica, da moderna, bate-papo solto que nem esse, o que for, você vai receber ele quentinho pra você. Já vai estar lá, quentinho no forno. Faz tempo que a gente não fala essa expressão. É verdade. Quentinho né? no forno. Obrigado de novo aí por todo mundo que ficou até o final com a gente em mais esse da BRCast. A gente se vê amanhã, né, já no review de The Giggle, o último dos especiais de 60 anos. Aquele abraço e
Falou! Falou, tchau, tchau.